Olá, turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho. E como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível, aquele gráfico, aquela tabela que chamar a sua atenção, printa a tela, passa essas informações para o seu caderno e continue com seus estudos. Show de bola? Turminha, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, cálculos químicos, trabalhando a ideia de massa atômica, massa molecular, número de Avogadro, massa molar, número de mols, ok? São muitas informações. Por isso, hoje, a nossa aula, nós vamos trabalhar exercícios relacionados a esses temas que acabamos de falar, tudo bem? Então, nós vamos apresentar algumas questões, resolver, comentar essas questões e esperamos que dessa forma esse conhecimento, essas informações fiquem bem legal na sua mente. Show de bola? Vamos começar? Bom, antes, vamos só revisar, turminha, o mol. Vamos lembrar assim, uma dúzia que vale a qual quantidade, a qual número? 12. Se falamos de duas dúzias, 24, beleza? Ou então, meia dúzia, número 6. E a dezena equivale a qual número? 10, correto? 3 dezenas, 30. Meia dezena, 5. Show de bola? Da mesma forma, na química, nós temos uma unidade que vai representar um número, uma grandeza que vai representar um número, o mol. O mol, ele corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades, que podem ser átomos, moléculas, íons, elétrons, até bananas, se você quiser, ok? Turma, se a gente fala em 2 mol, 2 vezes 6, 12. 12,04 vezes 10 elevado a 23. Meio mol. Então, a metade. Qual é a metade de 6,02? 3,01 vezes 10 elevado a 23. Agora, se nós temos 1 mol, ok? Ou seja, 6,02 vezes 10 elevado a 23, nós vamos ter uma massa equivalente, que vamos chamar de massa molar. E essa massa molar ela vai ser expressa em gramas. Então, a massa molar é a massa em gramas equivalente a 1 mol de entidades, ou seja, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Show? Então, com base nessas relações, nós vamos agora resolver algumas questões. Vamos lá. Estimativas apontam que cada vez que um copo de vidro é levado aos lábios, cerca de 8 átomos de silício são arrancados no atrito com a língua. Tudo bem? Isso representa, em número de moles, aproximadamente, certo? Aproximadamente. Então, quantos átomos eles são arrancados toda vez que você bebe, né, utiliza um copo de vidro? Então, vamos lá. 1 mol, né, equivale a um número. Que número? 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de silício. Essa relação ela tem que ficar bem clara na nossa mente. 1 mol, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Tudo bem? Bom, a questão ela fala que toda vez que, né, um copo é levado aos nossos lábios, 8 átomos de silício, né, são arrancados. 8 átomos de silício. Então, esses 8 átomos vão equivaler a quantos mol? X mol. Tudo bem? Turminha, nós montamos o que aqui? Nós montamos uma regra de 3. Uma regra de 3 simples. A gente resolve como? Meios pelo extremo.
Então, vai ficar, ó, 1 vezes 8 dividido por 6,02 vezes 10 elevado a 23. Tudo bem? 1 vezes 8, 8. Então, a sua continha vai ser 8 dividido por 6,02. Turminha, esse resultado equivale a 1,33 vezes 10 elevado a quanto? Olha só, como eu vou subir, certo? Essa potência, então ele vai subir com trocando o sinal. Então, vai ficar, em vez de positivo, negativo. Então, 10 elevado a menos 23, olha só, 10 elevado a menos 23 mol. Então, esses 8 átomos de silício equivale a 1,3 ou 1,33 vezes 10 elevado a menos 23 mol. Resolvemos a questão utilizando uma regra de 3 simples. E eu digo para você, nesse tipo de cálculo, né, nessa situação envolvendo massa molar, número de Avogadro, a gente vai resolver 95, 97% dos problemas por meio da regra de 3. A gente já tem até fórmula para isso, mas se a gente compreende o conceito, certo? E dessa forma a gente consegue montar a resolução, não há necessidade de uma fórmula, porque mesmo que a gente esqueça, se a gente compreender o conceito, a gente consegue resolver. Show? Então, vamos lá, vamos continuar. Na fabricação de chapas para circuitos eletrônicos, uma superfície foi recoberta por uma camada de ouro, por meio de deposição a vácuo. Tudo bem? Sabendo que, para recobrir essa chapa, foram necessários, nossa primeira informação, 2 vezes 10 elevado a 20 átomos de ouro. Então, para a gente poder cobrir a superfície dessa chapa, foram necessários 2 vezes 10 elevado a 20 átomos de ouro. Informação que a gente vai utilizar na questão. Determine o custo do ouro usado nessa etapa do processo de fabricação. Então, o custo, quanto isso vai custar? Quantos reais são necessários para cobrir essa superfície, sabendo que são utilizados 2 vezes 10 elevado a 20 átomos de ouro. Nós temos aqui algumas informações importantes. Esse N corresponde ao número de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. A massa molar do ouro, 197 gramas por mol. Tudo bem? E 1 grama de ouro equivale a R$17. Então, são informações que a questão nos fornece, certo? E assim, por exemplo, a massa molar ou a massa molar do átomo, a massa molar da molécula, a gente não precisa se preocupar porque essas informações serão fornecidas. E dados a mais também devem ser fornecidos para a gente poder resolver a questão. Então, com base nessas informações, turminha, olha só a resolução. Então, olha só, 1 mol. A gente sempre parte do princípio de 1 mol, que nós temos 1 mol. Então, 1 mol de átomos de ouro, né, equivale a um número. Qual? 6 vezes 10 elevado a 23. Então, se eu tenho 1 mol, ou então, se eu tenho um número de Avogadro, isso vai equivaler a uma massa em gramas, que para o ouro é de 197 gramas. Então, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ouro, isso tudo numa balança, vai gerar uma massa de 197 gramas. Bom, a questão fala que para cobrir aquela peça, são necessários 2 vezes 10 elevado a 20 átomos de ouro. Então, essa quantidade de átomos de ouro vai gerar uma massa. Qual é essa massa? A gente encontra por meio de uma regra de 3 simples. Meio superextremo. Então, quem vai ser x? 2 vezes 10 elevado a 20 vezes 197 dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Turminha, para chegar a esse resultado de 65,7, o que nós fizemos? Multiplicamos 2 por 197 e dividimos por 6. Ok? É importante você em casa, né, refazer esse cálculo. Tudo bem? Então, 65,7. E esse 10 a menos 3, né, de onde surgiu?
Olha só, nós temos aqui 10 elevado a 20 dividido por 10 elevado a 23. Então, a gente sabe que nós vamos conservar a base, que é 10, e vamos subtrair os expoentes. Vai ficar 20 menos 23. E 20 menos 23, menos 3. Transformando em notação científica, eu vou deslocar essa vírgula uma casa para a esquerda e vou aumentar em uma unidade o nosso expoente. Menos 3 mais 1, menos 2. Então, para cobrir aquela peça, vamos entender esse resultado. Para cobrir aquela peça, né, com átomos de ouro, certo? São necessários 6,57 vezes 10 a menos 2 gramas de ouro. Então, essa é a quantidade em massa equivalente à quantidade de átomos de ouro utilizados. Mas a questão fala do custo. Quanto isso vai custar? Então, vamos lá. 1 grama de ouro, né, equivale a R$17. Informação fornecida lá na nossa questão. Bom, 6,57 vezes 10 a menos 2 gramas de ouro, né, que foi a massa utilizada para cobrir a peça, isso vai gerar um custo Y. Novamente, turminha, uma regra de 3, né, pela segunda vez, vamos utilizar uma regra de 3. Então, quem vai ser Y? 6,57 vezes 6,57 vezes 10 a menos 2, vezes 17. O resultado nós vamos dividir por 1. Tudo bem? Fazendo esse cálculo, chegamos à resposta de 1,12. R$1,12. Esse é o custo para poder cobrir aquela peça, né, aquela peça eletrônica, com 2 vezes 10 elevado a 20 átomos de ouro. Tudo bem? Regra de 3 para resolver a questão. Vamos a mais uma. Por ocasião das comemorações oficiais dos 500 anos do descobrimento do Brasil, o Banco Central lançou uma série de moedas comemorativas em ouro e prata. Uma delas, cujo valor facial é de R$20, foi cunhada com 8 gramas de ouro 900. O que é isso? Uma liga que contém 90% em massa de ouro. Turminha, esses R$20, na verdade, esses 8 gramas, esse ouro 900, são informações para a gente poder resolver a questão. Conhecendo o número de Avogadro, que equivale a 6 vezes 10 elevado a 23, e sabendo que a massa molar do ouro é de 197 gramas por mol, pode afirmar que, numa dessas moedas, existem. E olhando as alternativas, o que a questão está querendo? Está querendo que a gente determine a quantidade de átomos de ouro. Quantos átomos de ouro foram utilizados para poder cunhar essa moeda de R$20. Então, vamos lá. A massa de ouro na moeda. Então, nós temos 8 gramas. Só que, né, é uma liga metálica. Então, é ouro mais prata, por exemplo. E a questão fala que essa liga ela é uma liga 900, ou seja, 90% em ouro. 8 gramas seria o 100%, se tudo fosse ouro, mas não é. É apenas 90%. Então, 90% vai equivaler a X gramas de ouro. Então, nós precisamos saber, inicialmente, quantos gramas de ouro existem naquela moeda. Certo? Regra de 3 simples. 8 vezes 90 dividido por 100. Qual é o resultado? 7,2 gramas de ouro. Então, naquela moedinha, nós temos 7,2 gramas de ouro, certo? Sabendo essa massa, agora sim, nós podemos determinar a quantidade de átomos. Como? Lembrando a ideia de mol. O que é o mol? O mol é um número equivalente a 6 vezes 10 elevado a 23. Então, se eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23, eu vou ter 1 mol. E com isso, turma, nós vamos ter a massa molar, que para o ouro, no caso do ouro, essa massa equivale a 197 gramas. Então, 197 gramas, eu vou ter
6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ouro. Mas a moeda não tem 197 gramas, tem apenas 7,2 gramas. Então, essa massa vai equivaler a Y átomos de ouro. Uma segunda regra de 3, tudo bem? Então, o que vai ser Y? 6 vezes 10 elevado a 23, vezes 7,2, dividido por 197. Tudo bem? Fazendo os cálculos, o que eu encontrei? Ó, 0,22 vezes 10 elevado a 23. Só que 0,22 não está escrito em notação científica. Se a gente voltar, ó, memoriza aqui esse resultado, 0,22. Se a gente voltar aqui para as alternativas, nós não temos 0,22. Aí você pode pensar, poxa, eu errei. Mas calma, é porque nós não escrevemos em notação científica. Para isso, ó, nós vamos agora deslocar a vírgula, certo? Uma casa para a direita, ficando 2,2. E quando a gente faz essa operação, nós vamos diminuir em uma unidade a potência. 23 menos 1, 22. 2,2 vezes 10 elevado a 22 átomos de ouro. Nós temos resposta, ó, é a letra D. Show de bola? Então, não se desespere se você chegou ao fim, né, chegou ao resultado final e aparentemente não tem resposta. Veja se esse teu resultado está escrito em notação científica. Show de bola? Cabe mais uma questão. Vamos lá. Ligas constituídas de platina e de ródio com diferentes composições são utilizadas como sensores de temperatura. Para 1 grama de uma liga contendo apenas platina e ródio, na proporção de 10% em massa de ródio, calcule a massa e o número de átomos de platina, certo? Olha só, nós temos aqui, turminha, algumas informações. Ó, as massas atômicas, certo? A massa atômica do ródio, 103, da platina, 195, e o número de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. Né? Fique sempre atento a essas informações adicionais. Se elas apareceram, é porque nós vamos utilizar. Olha só. 1 grama da liga, né? Um grama da liga, eu vou ter, olha só, 0,1 grama do ródio, 10%, e 0,9 gramas de platina, 90%. A questão fala que essa liga ela é 10% em massa de ródio, 10%. Então, se eu tenho 1 grama, né, 1 grama da liga, eu vou ter 0,1 do ródio e 0,9 da platina. Então, basicamente, aqui não foi necessário a gente fazer o cálculo. Agora, a quantidade de átomos. Então, vamos lá. 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23. Né? Então, 1 mol, né, do elemento platina, da substância platina, 195 gramas. Certo? Turminha, nós temos na liga 0,9 gramas. 0,9 gramas. Então, isso vai corresponder a Y. Show de bola? Mais uma vez, regra de 3 simples, certo? Então, quem vai ser Y? 6 vezes 10 elevado a 23, vezes 0,9, dividido por 195. Tudo bem? O nosso cálculo vai ser, ó, 6 vezes 0,9, resultado dividido por 195. O valor deu 0,0277, vezes 10 elevado a 23. Não está escrito em notação científica, tudo bem? Vamos transformar em notação científica? Como? Vou deslocar a vírgula, olha só, 2 casas para a direita, para ficar 2, 2,77. Como eu desloquei a vírgula para a direita, eu vou diminuir em 2 unidades a nossa potência. Turminha, 23 menos 2, 21.
2,77 vezes 10 elevado a 21 átomos de platina. Show? Alguns cálculos, um pouquinho de matemática na nossa aula de química. Turminha, forte abraço, até a próxima. Valeu!